Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje vou contar a história do filme de suspense chamado A Onda, alerta de spoilers a seguir, baseada em uma experiência social real conduzida pelo professor do ensino médio Ron Jones. Embora o professor Wenger preferisse falar sobre anarquia, ele é forçado a ensinar os seus alunos sobre autocracia durante a semana do projeto. Ele até tenta trocar de assunto com outros professores, mas não consegue. Enquanto isso, em uma festa em casa, alguns alunos falam sobre como nada mais tem valor e dizem que poderiam se rebelar contra isso. Eles também descobrem que sua geração está perdendo um objetivo comum, algo que poderia mantê-los juntos. Naquela segunda-feira, Wenger se surpreende ao ver muitos estudantes inscritos na aula de autocracia, mas nenhum deles tem sequer a certeza do que isso realmente significa. Uma estudante inteligente e estudiosa chamada Caro define a autocracia como um sistema em que um indivíduo ou um grupo domina a massa. Mas outros pensam nisso como uma forma de ditadura, como o nazismo. Enquanto a discussão sobre o assunto continua, alguns estudantes acreditam que a ditadura na Alemanha não é mais possível, porque o povo está muito mais esclarecido depois da Segunda Guerra. Ao ouvir isso, Rainer começa uma experiência dentro da classe para demonstrar a autocracia. Ele começa com a escolha de um Führer entre os estudantes, mas a maioria da classe vota para que ele mesmo seja o líder. Como ele desempenhará o papel do Führer em um sistema ditatorial, Rainer exige que toda a classe se dirija a ele com respeito e lhe chame de Herr Wenger, ao invés de usar o seu primeiro nome. Ele também não permite que ninguém fale sem a sua permissão. Ao se manifestarem, eles devem estar de pé e falarem de forma breve e direta. No entanto, Kevin se recusa a participar da experiência. Então, Herr Wenger lhe dá a liberdade de escolher se quer permanecer na classe ou sair. Ele escolhe sair e leva outros 2 alunos com ele. Seus amigos, no entanto, estão preocupados com as suas notas, então eles decidem voltar para a aula. Quando a classe é dispensada, um valentão chamado Tim fica fascinado pelo assunto. Ele até compartilha isso com a sua família, mas seu pai é indiferente a ele e às suas palavras. Por outro lado, Caro discorda com as práticas do seu professor e tem seu namorado Marco com ela, mas ao mesmo tempo é desrespeitada pelo seu irmão. Ela aconselha sua mãe a discipliná-lo e arranca uma página da sua lição, explicando o poder da disciplina. Apesar da natureza despreocupada da sua família, sua mãe desaprova sua atitude, dizendo que ela não foi criada dessa maneira. Quanto a Kevin, ele continua descontente por ter sido despejado das aulas, mas seus amigos dizem que ele está exagerando. Eles lhe dizem para recuar porque Rainer é legal, e um deles até menciona que também teriam expulsado Kevin. Eles também acrescentam que não foi Rainer que o expulsou, foi o Führer Herr Wenger. Na terça-feira, Herr Wenger começa a aula deixando-os marchar juntos no mesmo ritmo, para mostrar o poder da sua comunidade, fundindo-se em uma única unidade. Ele até os motiva a pisar com mais entusiasmo para irritar a classe anarquista abaixo deles. Então, como parte do sistema, ele muda a disposição dos assentos e coloca os alunos com notas fracas ao lado dos alunos com boas notas, para que possam ajudar uns aos outros. Mona se opõe a isso, pois acha embaraçoso que ele destaque a disparidade entre os bons alunos e os alunos fracos, mas Wenger explica que não há alunos fracos, apenas alunos com notas ruins. Eles podem até copiar um do outro se isso significar obter notas melhores, o que é um contraste direto com os alunos da classe anárquica. Ele acrescenta que mais uma vantagem disso é que suas notas poderiam muito bem superar a de seus inimigos lá embaixo. Com toda a conversa de Wenger sobre como melhorar e irritar a classe da anarquia, os alunos ficam ainda mais irritados com a sua atividade pouco ortodoxa. Durante o intervalo, o professor de anarquia reclama dos distúrbios causados pela classe de Wenger, mas alguns dos alunos da anarquia querem se transferir para a autocracia, pois acham que ela é mais divertida. Antes de terminar a aula, Wenger propõe que seus alunos usem uniformes durante a semana do projeto, para ter uma representação visual da unidade do seu grupo. Mona se opõe a isso, argumentando que, embora os uniformes possam eliminar diferenças sociais, eles também eliminam a individualidade. No final, a turma concorda em usar camisas brancas e jeans como uniforme. Alguns alunos ainda se opõem a isso, já que nem todos podem comprar uma camisa branca nova. Então outro aluno oferece sua camisa extra, para que eles possam seguir com os uniformes. Quando a aula termina, todos os alunos estão procurando maneiras de adquirir o uniforme necessário. A amiga mais próxima de Caro, Lisa, compra uma camiseta nova, apesar de estar com problemas financeiros. Enquanto isso,
Tim leva a exigência do grupo mais a sério, queimando todas as suas outras camisetas. A caminho da escola na quarta-feira, Marco pergunta a Caro por que ela não está usando a camisa branca, e ela responde que é porque ela não fica bem com ela. Então ele zomba dela por dar mais importância à sua vaidade do que à exigência do grupo. Ela diz que não precisa se explicar enquanto Marco explica que este é o puro egoísmo do qual Wenger tem falado. Ao entrar na sala de aula, Caro é desprezada por não estar usando o uniforme. Herr Wenger logo chega com os novos alunos transferidos, enquanto anuncia que Mona trocou de classe. Como o grupo está crescendo, o líder da turma de teatro, Dennis, sugere dar um nome a ele. Todo mundo propõe com entusiasmo uma série de nomes diferentes, mas quando Caro levanta a mão, Herr Wenger a ignora. Quando ela é a única com a mão levantada, a classe fica em silêncio, enquanto Wenger lhes pergunta se não há mais sugestões. Ainda assim, Caro fica cada vez mais ressentida e mantém a sua mão levantada, até que Wenger finalmente a reconhece. A sugestão de Marco, a onda, é a que mais votos recebe e ganha, enquanto Caro foi a única que votou a favor da sua sugestão, os renovadores. A classe continua com Caro se sentindo excluída por todos, até mesmo pelo seu professor. Mais tarde naquele dia, Caro ainda está chateada com a forma como foi tratada e não comparece ao ensaio para a peça, o que deixa seus amigos de classe muito decepcionados. Enquanto isso, alguns dos alunos da anarquia estão incomodando Tim. Quando Sinan e Bomber veem o que está acontecendo, eles o protegem imediatamente, mostrando a crescente solidariedade da onda. Mais tarde, Lisa visita Caro em sua casa para informá-la de que o clube de teatro havia substituído Caro e escolhido outra pessoa para interpretar a personagem principal. Isto piora os sentimentos de Caro em relação ao grupo, levando a uma discussão entre eles. Então Lisa a acusa de ser egoísta antes de sair irritada. Enquanto isso, a esposa de Rainer começa a expressar a sua desaprovação em relação à experiência, já que os professores têm falado dele pelas costas. Incansável, ele a aconselha a não se importar com o que as outras pessoas estão dizendo. Naquela mesma noite, as crianças estão mergulhando cada vez mais fundo na onda. Kevin é finalmente aceito no grupo novamente, e eles pintam com spray o seu logotipo e colam seus adesivos por toda a cidade. Os membros estão todos entusiasmados por fazerem parte de algo maior, algo pelo qual eles podem lutar. No meio da vandalização, Marco recebe uma ligação de Caro, mas Lisa o convence a não atender. Mais tarde, as crianças veem um prédio alto que ainda está sendo construído. Embora eles pensem que seria legal pichar o seu logotipo lá em cima, eles estão com medo de subir. Mas Tim não tem medo e se voluntaria para fazer a escalada, enquanto os outros gravam um vídeo dele. Logo a polícia chega, mas todos eles conseguem fugir. Na manhã seguinte, as pessoas notam o grande logotipo pintado no prédio inacabado. Antes do início das aulas, Bomber pensa numa saudação que mais tarde sugerem a Wenger. Ele gosta da ideia e começa a usar a saudação da onda para cumprimentar os alunos. Enquanto isso, Caro chega à escola e pega seu irmão, bloqueando os alunos que não são membros, enquanto faz a saudação da onda. Ela logo fala com Wenger sobre seu irmão e ele promete falar com ele. Como ela também faltou à aula desta manhã, ele tenta convencê-la a se juntar a eles novamente e lhe assegura que ela pode simplesmente passar sem a camisa branca. No entanto, Caro apenas o aconselha a parar a onda, pois ela acredita que o grupo está ficando fora de controle. Recusando-se a deixar o grupo, Wenger diz a ela para trocar de classe. Depois disso, Wenger se aproxima da sua esposa, que ainda está estranha com ele porque os outros membros da faculdade estão falando mal dele. De repente, a diretora o convoca. Ele pensa que vai ser repreendido, então se defende, dizendo que a experiência tem um objetivo educacional e que ele já vê melhorias em seus alunos. Ao contrário das suas preocupações, a diretora afirma sua técnica de ensino, embora ela o avise que alguns dos seus colegas o consideram problemático. Fora da escola, os meninos da onda são confrontados por um grupo de arruaceiros, que acusa Wenger de fazer lavagem cerebral neles. Enquanto os dois grupos lutam, Tim saca uma pistola, apontando-a para seus inimigos e o afugentando. Seus colegas de classe estão horrorizados, então ele explica que é uma pistola falsa que ele comprou online. Enquanto isso, Caro e Mona continuam se opondo à onda e escrevem uma carta para detê-lo. Marco chega inesperadamente e quando Mona sai, Caro mostra o site do grupo a Marco para lhe mostrar que a onda está se tornando perigosa. Há logotipos de pistolas, juntamente com comentários de estudantes anônimos, relatando que eles estão sendo agressivamente pressionados a se juntarem ao grupo.
No entanto, Marco acredita que ela está apenas exagerando e admite que a onda é importante para ele, pois lhe deu uma comunidade na qual ele poderia pertencer. Ele ressalta que isso é algo que Caro não vai entender, uma vez que ela tem uma família saudável. Enquanto isso, Wenger chega em casa e fica surpreso ao ver Tim. Ele se oferece para ser o guarda-costas de Wenger, e embora ele recuse sua oferta, ele convida Tim para jantar, para o desgosto da sua esposa. Naquela noite, a onda está dando uma festa exclusiva, e Marco está curtindo com Lisa. Enquanto isso, Caro está imprimindo uns panfletos contra o grupo, que ela logo espalha pelos corredores da escola. Na manhã de sexta, Wenger é recebido com duas surpresas, um relato do vandalismo da onda no jornal local e Tim dormindo ao lado de fora da sua porta. Na escola, o grupo fica furioso ao ver a campanha feita por Caro e aconselham Marco a falar com ela. Quando Wenger encontra sua classe, ele fica furioso com eles por causa do vandalismo, então ele exige que os alunos escrevam um ensaio sobre sua experiência como membros da onda. Depois da aula, a competição de polo está prestes a começar, mas Bomber nega a entrada de Caro e Mona, já que elas se recusam a usar a camisa branca. As meninas são forçadas a entrar sorrateiramente. Enquanto isso, Sinan, que faz parte da equipe de polo ao lado de Marco, inicia uma briga com um membro da equipe adversária. Os dois quase se afogam, mas Wenger consegue resgatá-los. Caro e Mona se infiltram com sucesso na área da piscina, e enquanto os membros do grupo discutem com os outros estudantes, as meninas distribuem suas campanhas anti-onda para o público. Quando Wenger chega em casa, sua esposa está louca com o caos durante o jogo de polo e exige que ele pare o grupo imediatamente. Sua esposa argumenta que ele está apenas apreciando o fato de que os estudantes estão se agarrando a cada palavra sua, enquanto o veem como uma espécie de deus. Ela até o acusa de manipulá-los para sua própria causa. Então Wenger diz que ela está apenas com ciúmes, pois eles não a veem como um exemplo, apesar de ela ter um diploma de prestígio. Ele prossegue exagerando ao apontar que, ao contrário dela, ele não precisa tomar antidepressivos todas as manhãs por causa de algum medo de ir à escola, estimulando sua esposa a sair de casa imediatamente. Enquanto isso, Marco confronta Caro sobre os panfletos e a acusa de agitar a escola. Enquanto Caro tenta se defender, ele a esbofeteia de repente, fazendo com que a boca dela sangre. Este ato de violência serve como um alerta para Marco, que fica horrorizado com a sua própria agressão. Então ele corre para a casa de Wenger e o aconselha a dissolver o seu grupo de uma vez por todas, pois acredita que o grupo o mudou completamente. No sábado à tarde, Wenger reúne todos os membros da onda na escola e começa a ler trechos das suas redações. A maioria delas menciona a diversão e os benefícios de ser incluído em uma comunidade e serem tratados como iguais. Com isso, Wenger anuncia que seu grupo viverá e fará história, apesar dos protestos de Marco. Ele continua a colocar as suas habilidades oratórias em plena exposição, fazendo um discurso sobre como a Alemanha vem descendo há anos, como os políticos querem que eles acreditem que a única solução é trabalhar mais duro, quando os ricos apenas continuam ficando mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. Wenger enfatiza que sua maior ameaça é o terror, um terror que eles se libertaram por causa das injustiças que permitiram no mundo. Marco discorda novamente, dizendo à classe que está apenas manipulando-os, mas todos eles exigem que ele se acalme. Ainda assim, Marco está firme que a onda é o problema, enquanto Wenger insiste que a onda é a única solução. Ao marcá-lo como um traidor, Wenger ordena a seus alunos que tragam Marco ao palco, e eles prontamente seguem suas ordens. Mas quando ele começa a perguntar aos seus alunos o que eles devem fazer com ele, ninguém responde. Os meninos que trouxeram Marco ao palco só o arrastaram para lá porque Wenger lhe disse para fazê-lo. Então Wenger pergunta se eles teriam matado Marco se ele lhe pedisse para fazê-lo, porque é isso que eles fazem nas ditaduras. Quando seus alunos então finalmente acordam para a realidade das suas ações, Wenger os lembra solenemente da pergunta que fez no início da semana: seria possível uma nova ditadura na Alemanha? Foi exatamente isso que aconteceu com a sua classe. Eles pensaram que eram especiais e melhores do que os demais, por isso excluíram e feriram qualquer um que não concordassem com eles. E assim, Wenger pede desculpas ao seu grupo por ter ido longe demais, antes de acabar finalmente com a onda. Alguns estudantes ficam devastados por isso, mas nenhum mais do que Tim. Ao ver a onda desmoronando diante de seus próprios olhos, ele se quebra e aponta sua pistola para Wenger, exigindo que ele diga que a onda vai continuar. Em meio ao caos que se segue,
Bomber tenta acalmar a todos, dizendo que a pistola só dispara pólvora seca, mas Tim imediatamente atira nele, provando que não está apenas brincando. O garoto inconsolável anuncia que a onda era sua vida, enquanto seu professor tenta acalmá-lo. Ele ameaça atirar em Wenger se ele se aproximar, mas Wenger o convence de que se ele atirar, então não haverá ninguém para liderar a onda. Ouvindo isto, Tim abaixa lentamente a arma, mas assim que Wenger olha para longe, Tim atira em si mesmo. Ele prefere morrer a viver sem o movimento. Como resultado da tragédia, Wenger é preso. Marco e Caro se reconciliam e consolam Lisa, enquanto Wenger está na traseira do carro da polícia, ainda incapaz de processar como sua experiência havia marcado todos os estudantes que o admiraram e seguiram até o fim. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.